Olá a todos do meu canal, um abraço a você que já é inscrito e também eu quero que você que não é inscrito se inscreva no canal, dá um like aí, comente o vídeo, preste bem atenção nesse vídeo porque ele é muito forte, ele vai falar de uma palavra que temos que trazer para os dias de hoje. O apóstolo Paulo fala sobre isso e eu quero ler para vocês o significado e depois eu vou para a palavra, amém? Eu fui procurar saber sobre o significado da palavra despojar. Privar uma pessoa de alguma coisa que lhe pertence, deixar de possuir, desapossar-se, retirar os adornos ou o revestimento, colocar de lado, não se importar com. Prestem bem atenção. Aí vem aqui embaixo aqui. Aí vem aqui um exemplo do verbete despojar. Ela e Taluta tiveram que se despojar de toda a sua vaidade para envergar uma fantasia de mico estilizado. A pessoa teve que se despojar. O que significa despojar? Despojar é deixar de lado, esquecer, retirar da sua presença, deixar de possuir. E o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 7 e 8, ele fala assim, prestem bem atenção. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, dinheiro, salário, a fim de servi-los de graça. Presta bem atenção, amados. O apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho, o maior defensor do Evangelho, foi um dia o maior perseguidor e se tornou o maior pregador. Veja bem, ele fala que antes de aceitar a missão, ele servia a outras igrejas por dinheiro. Então vamos lá, ele servia, aqui o que Deus me dá o entendimento, é que ele servia as sinagogas, ele servia as sinagogas dos fariseus, porque ele era um fariseu, porque ele recebia salário. E ele se despojou disso, ele largou disso para trabalhar de graça. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a mim, a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Veja bem, o que ele fala? As pessoas que saem dessas igrejas, mundial, universal, da graça, renascer, essas neopentecostais são chamadas de demônios caídos, de diabos perturbados, de demônios. Já Paulo fala ao contrário. Ele fala, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Porque aonde ele pregava, ele recebia. Aonde ele trabalhava, perseguindo os cristãos, humilhando o povo, ele recebia para isso. E ele se despojou, ele fala, me despojei de outras igrejas, recebendo delas salário, sustento, a fim de servi-los. Ele disse aqui, me afastei, deixei de lado, desisti, não quis mais, joguei fora, saí fora. Isso serve para você, pastor, que está nesse meio. Você, bispo, que está nesse meio. Você, obreiro, que mesmo sem salário continua nesse meio, porque você tem um salário. O seu salário é o seu orgulho, o seu salário é o seu uniforme, que vocês, principalmente da IURD, acham que o uniforme
é tudo. Vocês são a excelência em pessoa por causa de uniforme. E os pastores e bispos por causa do título. Não é verdade? Jesus falou, eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o único pastor. Jesus falou isso. Então veja bem, o apóstolo Paulo se despojou do que ele ganhava a fim de servir as pessoas, a fim de servir os filhos de Deus, a fim de servir aqueles que Deus trouxe para ele cuidar. Aí vejamos o que ele fala trazendo para os dias de hoje. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, em reverência à adoração. Ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele quis dizer disso? Se ele se despojou de igrejas que pagavam altos salários para ele perseguir os cristãos, o que você ainda está fazendo aí? O que você ainda tem sido enganado? No que? Compare o Evangelho. Compare. O Evangelho, ele é simples. Ele é simples e claro. Basta você querer aprender do Evangelho. E se você quiser aprender, você vai na Bíblia e leia. Leia o Evangelho. Está aqui escrito, ó. Não foi eu que falei. E olha lá, ele fala mais lá em Romanos, aqui 1 Coríntios, aí depois ele fala em Romanos, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ele fala aqui, ó, em Filipenses, ó que bacana aqui em Filipenses o que ele fala. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. O que ele quer dizer? Que você tem que seguir as pessoas que vivem o que eles vivem, o que eles viveram. Ele fala aqui em 1 Coríntios 10, 33, também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. É isso que você tem visto? Ou você tem visto eles esbanjando grana, esbanjando dinheiro, gastando horrores em carros, aviões, em roupas, sapatos que custam 2, 3 mil reais, relógios que custam 7, 8 mil reais, canetas que custam 15, 10, 8 mil reais, caneta. E tanta gente passando fome, tanta gente necessitada de uma ajuda, de um remédio, de um auxílio. Quanto membro da igreja, eu como missionário eu atendi, e era uma luta para conseguir ajudar. Com muito sacrifício a gente conseguia ajudar. Então, amados, prestem bem atenção. Paulo se despojou daquilo que era como lucro para ele, para servir a igreja de Cristo gratuitamente. É isso que a igreja bíblica, a Aliança da Cruz, oferece. É claro que o pastor tem que ter o seu salário. É claro que o pastor tem que se alimentar, tem que pagar suas contas. Mas também é claro que não precisa tirar a lã das ovelhas e sugar os ossos, até as unhas comer. Está escrito isso. Então, amados, prestem bem atenção. O Evangelho é pregado gratuitamente. Ele fala aqui, ó, em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, capítulo 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento e salário, a fim de servi-los.
Ele abriu mão daquilo que davam para ele para servir a Deus, para servir a humanidade, o povo, e se tornou o maior pregador do Evangelho, o maior escritor da Bíblia, o homem que Deus, que Jesus Cristo escolheu por ser determinado e ser certo naquilo que faz. Então, amados, seja você também, despoja dessa vida aí, despoja desse negócio, procura a Cristo de verdade. Aquilo que não está na palavra de Deus, foge dessa gente. São lobos, são bodes. E eu quero que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Vida abundante não é riqueza, não é milhões de reais. É você viver bem com a sua família, com Deus, com as pessoas, com o teu vizinho. Amém? Então fica aí uma palavra muito forte. Despojar. Eu me despojei. Eu, missionário Rubens, me despojei. Estou sendo convidado para voltar, mas eu não quero. E fica um recado para você que fica pondo papelzinho na minha carta, no meu carteiro, aqui no lugar de pôr carta. Você que fica mandando pessoas vir comprar minha aparelhagem de som, minhas cadeiras, você aí, que eu sei que você assiste. Deus é na minha vida, eu nasci de Deus, meu amado. Tem nada à venda aqui não, e eu não quero o seu panfleto, não me interessa os 7 mergulhos de Naamã que vocês vão dar aí. Isso é tudo farsa. Vai custar alguma coisa para o povo. Isso eu tenho certeza. Esses 7 mergulhos tem também pelo menos um envelope. Eu sei que tem. Então, vá cuidar da sua vida. Cuida da tua vida, da tua salvação. Esquece a do missionário aqui, a porta do missionário, a aparelhagem do missionário. A igreja não fechou, ela só está começando. E eu tenho a certeza que Deus fará desse ministério um verdadeiro celeiro de almas. Não um celeiro para arrecadar dinheiro, mas um celeiro de almas para levar para o céu. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Dá um like aí, se inscreva no canal. E Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.